da sequência do Independente, que tem chances reais de classificação, e também sobre o próximo jogo do Brasil, previsto para a próxima sexta-feira. O Brasil começou mal, tropeçando, e quero ouvir também a opinião de todos os meus companheiros aqui. E hoje uma figura especialíssima volta aqui para o nosso programa, para dar um alô para a rapaziada de casa, e evidentemente que uma personalidade tão ilustre, eu gostaria de apresentar logo de cara aqui no nosso programa, antes mesmo de soltarmos a nossa enquete, porque com muita alegria recebemos o pequeno notável, segundo o Denis Suidedos, o homem do Clips, João Valdir de Moraes. João Valdir, seja bem-vindo ao nosso programa, boa noite para você, querido. Boa noite, Beto, muito obrigado, um abraço a todos os companheiros e ao pessoal todo que nos dias, de cada dia que passa, fica aí na expectativa, né? Como é que nós estávamos. Muito obrigado a você pela expectativa de novo, pela oportunidade e alguns travessos ainda diante do problema que eu tive. Mas já liberado, devagar, dando uns escolhão, né? Não, mas para quem já está falando russo como César Roberto, então, já está de bom tamanho. Dá para identificar qualquer coisa. Mas um abraço a todo mundo. Tá bom. Muito obrigado pela oportunidade e a partir de ontem a gente tem condição para falar alguma coisa. Mas eu vi alguma coisa do futebol, de um todo, Beto, e lógico que fica uma expectativa e a cabeça ainda mais penirada, né? Do que vai se fazer em relação ao Copa do Mundo, aquilo que vai aparecer na Copa do Mundo. Sim. E, em especial, as coisas do Brasil. Eu não sei, acho que é muito cedo ainda para falar alguma coisa. Não eu, nem você, nem ninguém. Eu acho que falta muita coisa para o Brasil, de um modo geral. E o que a gente mostrou nessa primeira partida de cada partida, não deu para saber muito. Então vamos aguardar o que vai acontecer. E é lógico, vocês vão ter muita coisa para se esmiuçar ainda, e eu vou falando aos poucos de acordo com a necessidade. Tá bom. Muito obrigado, obrigado João, mais uma vez, seja bem-vindo, viu? Obrigado, Beto. Obrigado. Aliás, pela oportunidade. Em relação a isso, a pergunta de hoje, né? Na sua opinião, Tite deve mexer no time que entrou na estreia? Tite deve mexer ou não? Participe da nossa enquete, liga a partir de agora, 3404-5650-5659. Será que vai mexer? Daqui a pouco os meus companheiros aqui, os nossos companheiros irão falar também, cada um deles, a respeito dessa estreia do Brasil. Aliás, hoje prêmios importantes, tem aqui um prêmio, isso aqui o Roberto trouxe hoje, uma camisa bonita, uma camisa para homenagear a seleção brasileira. E eu vou dizer uma coisa para vocês, olha, essa semana e a semana que vem, aliás, eu vim de preto exatamente pela estreia do Brasil, em homenagem, né, ao técnico Tite. E essa camisa, aliás, eu quero agradecer você que participou da enquete lá da Gazeta. Olha que bonita essa camisa para você torcer para o Jogo do Brasil, na próxima sexta-feira. Esportes Avenida foi parceiro na nossa promoção da Gazeta de Limeira. Amanhã serão distribuídas aí 87 camisetas, que tem uma nova, que tem uma outra formatação. E essa aqui foi feita especialmente aqui para Segundo Esportivo, para você que é nosso telespectador. Daqui a pouco eu vou pedir. O João está muito cheio de coisa, o Denis não pode também, mas daqui a pouco eu vou ajudar aqui. Nós vamos montar isso aqui, viu, Roberto? Isso aqui é o prêmio principal para você conectar o técnico Tite. Isso aqui, se você acha que ele tem que mexer na escalação, enquanto é demais dar o destaque, eu vou montar isso aqui. Essa é uma corneta, dessa de corneteiro profissional mesmo. E vamos ver se funciona, né, João Valdir? Vamos ver se funciona. Zumela não, né? Quase. Parecido com aquela ali. Zuzuela, sei lá. Venezuela. Tá tudo aqui, ó, tá tudo bem. Olha, eu estou desmontando ela aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai ver o que vai dar aqui. Tá bom. João Sovski. Meu Deus do céu. Eu vou dizer uma coisa pra você. Olha, isso aqui tá pior que o ataque da... Matar pernilongo. Você vai ver aqui. Não, mas isso aqui, ó, você que gostou. Você lembra do Flint? Matava o pernilongo, o Flint, Neto, matava todo mundo, não sabe? Não, você vai ver. É simples de você montar. Qualquer criança, você que tem criança em casa... Até o final da Copa você monta isso aí. Coisa você. Mamão com açúcar isso aqui, ó. Aí você coloca aqui, aí você coloca... Deixa eu ver onde é que vai isso aqui. Isso aqui deve ir aqui, só pode vir aqui. Olha lá, não é aqui também. Meu Deus do céu. E essa corneta,
Ah, eu acho que está ao contrário aqui, viu, Roberto? Não é possível. Ó, eu vou tentar montar aqui, mas qualquer criança monta um negócio Tem desse que fazer aqui. um curso Eu de vou 4 ouvir anos aqui pra montar primeiro isso aí. o que o Edmar tem a dizer. Esse parafuso em cima, a corneta em cima. A corneta aqui? Isso. A corneta não é. Até o final do programa, nós vamos mostrar para você como é que é feita essa porcaria aqui. Se você Não é acha que vai possível um negócio montar desse. até o final do programa, ligue. 3, 4, Vamos mudar a pergunta. Deu uma dica. Consigo Como é que montar monta? até o final. Mas que Se coisa você acha que não, absurda, né, liga cara? também. Demais, boa noite. Os seus destaques. Boa noite, doutor. Boa noite para os amigos da Segunda Esportiva. Boa noite, João Valdir de Moraes. faltando Prazer peça imenso tê-lo de volta ao nosso programa. Muito bacana ter o João Valdir de volta. Doutor, olha que curiosidade, né? Falando em Copa do Mundo, né? As últimas 14 vitórias do Brasil, os últimos 14 jogos do Brasil na Copa, a nossa seleção só venceu seleções que começam com a letra C. Sabia disso? Coreia do Norte, Croácia, Costa do Marfim, Camarões, Colômbia e Chile. Aí o Caboclo escreveu lá, que vem a Costa Rica e Sérvia. Só que a Sérvia é com S, não é com C, né? Mas enfim, só com a letra C, seleções que dão sorte ao Brasil e o Brasil acaba vencendo, né? Até comentei na minha coluna, nessas viagens que eu faço para o México, a gente tem contato com alguns árbitros, né? E um dos árbitros que faz parte do quadro da AFIA, que é a empresa para a qual eu presto serviços e transmito jogos fora do país, tem o César Ramos, que é o árbitro mexicano, que apitou ontem o Brasil contra a Suíça. E eu estava preparado para fazer um jogo rápido com ele, mas em razão do puxão da camisa que o Miranda tomou e ele não viu, e não consultou o árbitro de vídeo, então eu vou abortar, eu vou deixar ele relaxado um pouquinho essa semana aí, porque a pressão deve ter sido grande em cima dele. Eu duvido que ele volte a apitar jogos importantes nesta Copa do Mundo, mas é uma pessoa de um caráter acima do comum, um cara do bem, um mexicano que todos gostam, né? Mas eu fiquei triste com a atuação dele. Eu acho que ele poderia ter dado o pênalti em cima do Gabriel Jesus, se bem que eu acho que ele mais enfeitou do que propriamente foi agarrado e derrubado, mas foi pênalti. E o puxão claro em cima do Miranda, um empurrão, né? Não um puxão, um empurrão no Miranda, que o deslocou na cobrança de escanteio, que surgiu o gol da Suíça. Doutor, mais 2 destaques antes de passarmos para os companheiros. O Campeonato Paulista de Basquete vai começar agora em agosto e, mais uma vez, sem a presença da Winner Limeira. Opa! 9 equipes... Agora funcionou, né? Agora funcionou, né, doutor? 9 equipes vão participar e, mais uma vez, a equipe limeirense não está incluída na competição. Então, fica o projeto Volta Basquete para o próximo ano. O Winner não vai existir mais, né? Que seja o basquete limeirense. E para fechar, doutor, acho que nós temos imagens. Aí o Fernando Carvalho, que, doutor, eu anotei aqui, viu? Esteve no Pico do Selado. Sabia disso? Ele postou lá no Twitter, aqui no Pico do Selado. Nosso Fernando Carvalho, depois de estar no Pico do Selado, daqui a pouquinho, a gente vai falar então da Copa dos Campeões, porque nós tivemos a definição do outro finalista. O Santa Cruz folgou nesta última rodada e aguardou o outro finalista que saiu do gigantão do Secap no último domingo. Nós tivemos ontem na preliminar o Nova Itália empatando com o Botafogo pelo placar de 1-1. O Nova Itália só dependia dele, só dependia de uma vitória simples para ir para a decisão. Acabou empatando 1-1 com o Botafogo e no jogo de fundo, quem vencesse seria o finalista. E o Classe A levou a melhor e bateu o Salvador por 2-1. Então no próximo domingo, na Praça de Esporte João Ferraz, a corneta do doutor. Essa corneta aqui não está funcionando não, hein, doutor? Como é que é, doutor? Faz de novo aí. Olha lá. Foi. No próximo domingo nós teremos a decisão entre Santa Cruz e Classe A, jogo marcado para a Praça de Esporte João Ferraz, no Jardim São Paulo. Isso aí é para... Parece o time do Tito isso aqui. Mas sabe para quem que valia essa corneta aí? Para o Marcelo. Para mim foi a pior atuação do Marcelo com a camisa da seleção brasileira. Errou todos os passes, não foi bem. E, doutor, só para fechar, estou com a camisa da Suécia, que venceu hoje a Coreia do Sul por 1-0 com a ajuda do árbitro de vídeo. Essa camisa foi um presentão aqui do Roberto Martins, mais uma para a coleção. A Suécia que venceu, então homenagem à Suécia. Eu ia vir do México de novo, que ganhou da Alemanha, mas como eu vim semana passada, decidi deixar... Se o México ganhar de novo, eu venho com a camisa do México. Muito bem. Esses são os destaques do Edmar. Está funcionando a corneta. Você que tem criança em casa, vai ser uma maravilha ter uma corneta dessa para acompanhar as próximas partidas do Brasil. Meu caro Roberto Martins, que recebeu de presente de aniversário ontem esse empate do Brasil.
Em nome de toda a equipe, parabéns, né, para a semana que inicia uma nova data na sua vida. Felicidades para você, prazer tê-lo mais uma vez aqui na Segunda Esportivo. Boa noite, Beto. Boa noite aos companheiros, a todos os nossos telespectadores. Muito obrigado pelas manifestações aí, obrigado por tudo. E o que eu desejo a todos os meus amigos é saúde, que é o que mais a gente precisa. Beto, você abrindo o programa com a corneta, e realmente as cornetas começaram a funcionar no Brasil, né? Mas pior que a corneta do Brasil é a corneta argentina, né? Porque o Maradona já tinha dito lá atrás que com esse treinador aí, com esse São Paulo, a Argentina não ia chegar a lugar algum tal, e a Argentina acabou empatando, o Messi perdendo pênalti para um time bastante inferior, né? Um time quase amador, ou em outras épocas amador, hoje não tão quanto, né? E o Messi, que não dá certo na seleção, né? Um cara que desequilibra no Barcelona e não teve ainda uma sequência convincente quando se veste a camisa da Argentina. Então, os pipocos da vuvuzela, viu, João? Os pipocos da vuvuzela na Argentina estão piores do que aqui no Brasil. Aliás, você está falando do Messi, teve um lance lá que eu falei gozado, isso aí, ele é predestinado a não dar certo mesmo. Ele deu um tapa na bola, ela foi em direção ao gol, acho que ela tirou tinta da trave, aquela bola, né, Roberto? E não entrou. Exatamente. Ele está acostumado a fazer aquele tipo de gol, ele olha o canto, sabe você colocar. lembra do Ademir da Guia? O Ademir da Guia é quase que idolatrado por todas as torcidas. Sim. Mas quando vestiu a amarela, acabou não dando certo, né? Eu acho assim, depois de tudo que eu vi, aliás, eu vi muito pouco, porque o jogo da Espanha e Portugal é um jogaço, mas eu acho que quem jogou igual um Brasil de antigamente, eu acho que foi o México, né? Que vem de uma seleção campeão do mundo, deu show aqui no Brasil, e o México do ex-treinador do São Paulo, o seu Osório, né? Não quis saber se era a Alemanha, quem era lá, e jogou uma belíssima partida, né? E o Brasil, aquela partida água com açúcar que eu achei, e às vezes você tem uma oportunidade na vida e você não aproveita essa oportunidade. E para mim, o Tite teve essa oportunidade a hora que ele tirou o Casimiro. A hora que ele tirou o Casimiro, e a maioria dos técnicos fazem isso, né? Eles não querem inventar, eles trocam 6 por meia dúzia. O Tite trocou um volante por um volante. Ora, coloca um atacante, muda o esquema de jogo. Eu acho que ali foi a chave do jogo para você mudar a história da partida. Hipoteticamente, se ele muda e perde, tá bom, mas é a única partida que ele pode perder. Ele não pode perder mais nenhuma, né? O empate, a derrota era a mesma coisa, não é? Vai classificar com 5 pontos. Peraí, classificar com 5 pontos, então volta logo embora, porque não tem capacidade para ter sequência, né? Vai dar vexame lá na frente. Então, algumas coisas que acontecem no meio do futebol que a gente idolatra a hora que você precisa. E depois, na entrevista, Beto, eu vi o Tite bastante irritado e nervoso. Eu não vi o Tite daquele jeito. Não digo irritado, o Tite desestabilizado. Em todos os momentos, vamos deixar a arbitragem de lado, porque eu concordo, vamos deixar a arbitragem de lado, porque nós fizemos um gol. Né? Se nós tivéssemos feito 2, a gente já ganha. Então, teve falha, tudo, mas fizemos um gol só. O Roberto, cá entre nós, se todo árbitro assinalasse um empurrãozinho dentro da área, não teria mais cruzamento. Né? Então, coisa absolutamente normal, na minha opinião. Isso eu achei perfeito. Vamos deixar de lado, senão vamos falar que nós vamos esconder, tal. Depois falaram, jogamos bem, tal, tivemos domínio, o melhor jogador em campo foi o goleiro dos homens, tal. Mas não justifica. Um time que quer ficar campeão, eu acho que nós crescemos muito. Acho que o César falou isso. Na derrota da Argentina, que o Brasil, antes da derrota para a Argentina no Brasil, o César até falou, olha, seria bom que o Brasil perdesse para a Argentina para abaixar o salto, né? E eu acho que o Brasil não está preparado. Na era Tite, o Brasil subiu muito e não se preparou para o revés. Né? Não tem aquele jogador que segura a bola, que faz aquela bola correr, cansar, dá a bola para o adversário cansar, não tem, é só aquele corre-corre. Então, eu acho que o Brasil classifica, sem dúvida. Mas é uma incógnita você tomar um gol numa quarta de final, né? E você ter um treinador que tem a covardia de mudar o esquema. Então, Brasil e Argentina aqui estão praticamente
na mesma situação. Tá. Muito bem, muito bem. Falar muito mais desse jogo. No Brasil que seguirá agora pressionado, precisando dos resultados, né, Roberto? Até porque sem dúvida. Agora muda a divisão. Ô, João, antes de chamar o Denis, agora hora e vez do nosso Denis Suidedos, você tem acompanhado os jogos da Copa, etc. Você está com tempo livre? Sim. Gostoso agora? Está vendo? Eu vou fazer uma pergunta objetiva para você, você, por favor, pois não. Se puder responder, responda. Se não puder, você fala, não posso. Claro. A gente passa para outra pessoa. De todas as torcidas, né? Porque a gente não vê só o jogo, a gente vê a torcida. As mulheres mais bonitas, por enquanto, são de que nacionalidade, João Valdir? Rapaz, eu vi assim, prestando atenção, num todo, viu, Beto? Num todo. Mas eu ainda acho que o brasileiro é bonito, a mulher brasileira é bonita. Você está fazendo média? Não estou, sou realista. Não. Você viu na estreia da Rússia? Tem mulher bonita, as mas não tem. Não viu nada? Não mostrou tanto assim, não. Não, acho que mostrou mais. A Bélgica também você não viu nada? Do quê? A Bélgica. Bélgica, tem mulher bonita. Aliás, não tem mulher feia no mundo, né, Beto? A gente tem. A gente, principalmente mostrando. Que eu diga Juju todinha, né? Não, principalmente. Vai para a Alemanha, ó. Mostrando na televisão, ou de um modo geral. É lógico, evidente que a televisão vai mostrar, de preferência, as mais bonitas. Sim. E é o que a gente procura. Agora, brasileiro é sempre mais brasileiro, né, Beto? Tá mais bom. bonitas, são diferenciadas, vamos colocar assim. Tá, agora, eu discordo totalmente de você, mas tudo bem, é opinião. Estou pedindo sua opinião, então tá. Você tem o seu colocado. também, claro. Mas não estou fazendo nenhuma. Tá bom. Fazer de conta, não. Não, tá bom. É uma realidade. Agora, me permita um dedo aqui do dedinho que o Roberto estava falando. Sim. Eu falei. Aliás, foi o Edmar que falou. O William e o Marcelo. Meu Deus do céu, mas não é possível que os dois não jogam o que jogaram ontem. Absolutamente nada. Agora, em relação ao jogo em si, Beto, eu acho que quem pipocou realmente de tudo isso foi o Tite. O Tite mandou o pessoal correndo, vai embora, não vai atrás de escutar isso aí, não. Tá certo. Não é verdade? Quando tinha possibilidade até de o pessoal do árbitro, que é a tecnologia do momento, tecnologia, até falei isso com ensinas lá na televisão, na TV hoje de manhã. Sei. Falei, me diga uma coisa, tecnologia não é aquilo que está mostrando para todo mundo, no mundo, para ver? É tecnologia do homem, o homem que está mexendo na cabeça tudo errado. Não deu certo. Estou errado? Só mais um detalhe, mais um erro do Tite. Se vocês acham que o Marcelo era para jogar os dois amistosos, sendo que jogou até o último dia quase que da reapresentação, pegou o avião, treinou um jogo, você acha que o Marcelo precisa provar alguma coisa, que precisa jogar os dois amistosos? Tenha santa paciência, né? Também. Tá bom, João. Obrigado, Roberto. Denis Suidedos, os seus destaques agora. Boa noite. Doutor, boa noite. Tudo bem com o senhor, né? Tudo bem. Tudo bem. Doutor, daqui a pouco vamos falar também sobre o Independente, né? Essa vitória importante do Galo contra o 15 de Jaú, que mantém o time vivo na classificação, né? Daqui a pouco tem as imagens, a matéria que o Edmar fez. Mas sobre a seleção brasileira, é bom lembrar, claro que evidentemente ficou devendo o futebol e vários aspectos nos mostram isso. Achei que faltou também um pouco de variação tática dentro do jogo, né? Talvez a retirada do William para colocar um Firmino para jogar ao lado do Gabriel Jesus. Eu achei ele um pouco isolado lá na frente, né? Sem aproximação de outros jogadores. Eu concordo com o Roberto que faltou essa variação tática. O Tite substituiu o jogador por posição e não mudou o panorama do jogo, né? E talvez o gol do Brasil fez mal à seleção brasileira, porque nos primeiros 15 minutos a seleção foi muito bem. E depois com aquela história de dar a bola para o adversário para esperar e jogar no contra-ataque, a seleção se perdeu um pouquinho. Mas é o jogo, entre todos os jogos da primeira fase, melhor ranqueado pela FIFA. Nem Portugal e Espanha têm o melhor ranking. A seleção da Suíça é a 6ª colocada no ranking, o Brasil é o 2º colocado. E a seleção da Suíça só perdeu um jogo nas eliminatórias, que foi para Portugal. O resto ganhou todas. Então é uma seleção que a gente já sabia que ia ser um jogo difícil, né? E por várias vezes a seleção suíça jogou no 10-0. 10 jogadores atrás e 0. O que não justifica a apatia da seleção brasileira, que passa, na minha opinião, pela imaturidade do Neymar. Neymar, mais uma vez, se mostrou ser um jogador imaturo. Claro, foram 10 faltas em cima dele. Na história da Copa,
Ele e mais um jogador que em 98 sofreu também 10 faltas no mesmo jogo, é o recorde absoluto, né? Mas ele se mostrou individualista em várias vezes, de não tocar a bola de lado, né? A irritação dele, o nervosismo dele em jogo contamina os demais, né? E falta uma opção sem o Neymar. Porque o jogo da seleção brasileira se concentra em pegar a bola e procurar o Neymar. Pegar a bola e procurar o Neymar. E falta essa variação. Quando aconteceu essa variação, o Brasil fez o gol, que foi com o Coutinho do lado direito. Jogou muito pelo setor esquerdo e os erros de passe do Marcelo foram preponderantes para o resultado. Mas eu acho que empatou na hora que podia empatar, né? Primeiro jogo, agora tem uma sequência, cai um pouco aquele tradicional salto alto da seleção brasileira, né, que poderia ter pelos amistosos que fez, pelas eliminatórias que fez. Então acho que o Brasil ainda tem uma sequência interessante. Um outro detalhe, doutor, a Islândia, que empatou com a Argentina, é praticamente do mesmo tamanho de Limeira. Tem 340 mil habitantes. Isso é um dado estatístico que 99,6% dos televisores do país estavam ligados na estreia da seleção, né? E aí fizeram uma piadinha que talvez os 0,4 que não estão na estatística estavam lá na Rússia jogando, né? Porque Perfeito. O país é muito pequeno. E a Islândia, taticamente, também deu um banho na Argentina. Foi uma seleção bem aplicada. E, para encerrar, doutor, a questão Cristiano Ronaldo e Neymar, né? O Cristiano Ronaldo nunca negou que, sabendo das suas limitações, ele treina insistentemente em busca da perfeição. Quando ele bateu aquela falta no final do jogo contra a Espanha, pela concentração dele no jogo, a gente percebe que realmente é um cara que trabalha para isso, né? É um cara esforçado, um cara dedicado, um cara que treina a exaustão. O Neymar, na minha opinião, ele tem o dom do futebol. E talvez esse dom que ele tem que acaba atrapalhando o próprio Neymar, porque acha que as coisas vão acontecer do jeito que ele quer. E aí dispersa muito, né? Agora, não é possível que... com todo respeito, pode pintar o cabelo de amarelo, de verde, de qualquer coisa. Mas tira o foco, tira a atenção. Não é possível que ninguém na comissão do Neymar, que deve ter uns 200 assessores, possa dar essa dica para ele. O Fagner, por exemplo, do Corinthians, cortou o cabelo mais curto e tirou a barba e ficou bonitinho. Pronto. Para não chamar atenção, tirar o foco. Então, o cabelo miojo do Neymar, vou dizer uma coisa para você. Desnecessário. Você está falando nesse negócio do Cristiano Ronaldo, você vê jogadores que decidem, né? No final da Copa aqui no Brasil, contra a Alemanha, o Messi teve a oportunidade de marcar no finalzinho, no último minuto de jogo, de falta, entre os vômitos e as cusparadas que ele deu, ele não conseguiu nem acertar o gol. E o Messi também teve a oportunidade de dar a vitória para a Argentina no último minuto, de falta também. Você vê aí? O Neymar também. Exatamente. Também, bem lembrado. Então, quer dizer, essa diferença, né? O foco, eu acho. Exatamente. Foco. E ele fez gol de fora da área, ele fez gol de falta. E olha, aos 45, quase que ele dá a vitória para Portugal num gol de cabeça, né? Daí seria perfeito. Então, postaram uma foto agora há pouco no Twitter. Se é verdade, a gente não sabe, mas o Neymar jantando com a família no dia de folga, já com o cabelo cortado, todo raspado. Se é verdade, a gente vai ver só no próximo treinamento do Brasil, mas pela foto e pelos comentários do Fox Sports, ele teria raspado o cabelo completamente. Vamos aguardar se é verdade ou não. Aí o tal negócio, né? O Ronaldo fez isso, mas ele resolveu, né? Na final. Deixou o cabelo cebolinha. Na final, né? E tem um outro detalhe, doutor, só para encerrar, disse no programa de rádio, depois que terminou o jogo de Espanha e Portugal, que a atuação do Cristiano Ronaldo prejudicaria a atuação do Neymar e do Messi. Sem dúvida. Eu acho que o Cristiano foi tão bem, mas tão bem, que tanto o Messi quanto o Neymar já entraram pressionados para talvez fazer uma atuação melhor, o que seria quase impossível, né? E essa pressão na cabeça dos dois atrapalharam os dois no jogo de estreia. É aqui, Edmar, você viu? Chega. Meu caro César Roberto, boa noite para você, os seus destaques no nosso programa, César. Boa noite, Beto, boa noite aos companheiros. João Valdir, é um prazer enorme tê-lo aqui de volta, né? Obrigado, no nosso Segunda Esportiva, tê-lo aqui no painel, não, Segunda Esportiva. Que Deus te ilumine e continue lhe dando saúde. Muito obrigado. Um abraço, Roberto Martins, pelo aniversário ontem também. Muitas felicidades, paz e saúde acima de tudo. Beto, em relação à seleção brasileira, eu acho que foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Foi esse empate contra a Suíça. Claro que nós não queríamos isso.
Claro que todos nós apostávamos que o Brasil fosse ganhar, até com relativa facilidade. Mas foi bom. É bom acontecer isso agora do que acontecer lá na frente. E o Tite não ter mais tempo para consertar aquilo que aconteceu de errado ontem. Baixa a bola. Olha, eu tenho dito aqui, eu bato nessa tecla já faz algum tempo, eu não tenho assim muita afinidade por Copa do Mundo. Desde 98, tal, 82 torci muito, 70 torci muito, tal. De 98 para cá eu tirei um pouco o pé. Mas eu estava com uma expectativa tão grande, tão enorme para essa estreia do Brasil, que eu mesmo estava me estranhando. Sim. Pô, o Brasil, eu marquei aí alguns bolos aí, 4-0 Brasil, 3-0 Brasil, até agora eu ganhei um bolo ontem lá no Bar do Zezé, marquei 1-1. Mas por que eu marquei 1-1? Porque eu mudei de opinião, que eu fiquei o dia todo em frente à TV, né? A hora que eu vi a delegação do Brasil chegar no estádio e ver os jogadores do Brasil com aqueles pinicos na orelha e ver o cabelo galinho Galizé do Edmar, falou, pode parar. Ah, desculpa, o que eu falei? Neymar? Neymar. Quase igual. É que ele está de amarelo, né? Eu me confundi por causa disso. Tá bom. Que eu vi aquele cabelinho pintado do Neymar, eu falei, olha, vai dar zebra. Vai dar zebra. Sabe, os jogadores com o nariz empinado, porque a gente tá sempre acompanhando os jogadores nos estádios, descendo dos ônibus, indo para o vestiário. A gente tem um pouquinho de experiência. E eu achei os jogadores brasileiros ontem, assim, com uma máscara tremenda. Foi ali que eu falei, puxa vida, eu acho que todo esse meu otimismo que eu tinha até então vai para água abaixo. E não deu outra, não jogou bem. O que me surpreendeu também foi o nervosismo do técnico Tite no banco de reservas, que passou o nervosismo dele para os jogadores em campo. Pera um pouquinho, ele é o comandante. Ele não pode deixar aparecer para os jogadores o estado de nervo, de ansiedade que ele estava, não gostando do resultado e não gostando da forma que o time atuou. Mas eu acho que foi muito bom, repito, não é motivo para desespero, eu ainda confio muito numa reviravolta no Brasil, acho que o Brasil vai ser campeão com o pé nas costas, como eu disse aqui segunda-feira passada, não muda a minha opinião, tem tudo para dar certo contra a Costa Rica. Sobre a enquete tua aí, eu não mudaria, eu começaria com o mesmo time que ele começou ontem. Aí no decorrer da partida, se a coisa continuar não dando certo, ele vai mudando aos poucos, mas eu mantenho o mesmo time para a próxima partida. Eu estava vindo para cá, antes de vir para cá, eu não sei se foi na Fox ou na Band, passou uma matéria sobre o Cristiano Ronaldo. A delegação portuguesa deixando o hotel para ir para a concentração e tal, e ele estava dentro do ônibus, o ônibus estava saindo, e tinha um garotinho do lado de fora, querendo ver o Cristiano Ronaldo. Chorando. Você viu, né, Roberto? Chorando. O que o Cristiano fez? Pediu para que o motorista abrisse a porta do ônibus. Ele desceu do ônibus, foi lá, beijou, abraçou o garotinho. Então, aí que está a diferença. Sem o pinico no sem pinico, sem tatuagem, sem cabelo pintado. Sim. Então, aí que está a diferença também. Mas esse vídeo que eu vi, e é bem legal, doutor, vai de encontro com outro vídeo que roda muito nas redes sociais, que é um garoto que o Cristiano está andando. Quando o garoto se aproxima do Cristiano para fazer uma selfie, o Cristiano bate na mão dele assim, o garoto chega até a cair. Então, não sei se é por conta desse que ele fez esse aí, mas é bem interessante esse vídeo aí. Realmente mostra um caráter acima da média. Foi muito legal. Então, eu acho que não é motivo para desespero, não. Ganha da Costa Rica sexta-feira, o Tite volta a ser o melhor técnico do mundo e as coisas vão continuar bem. Pelo menos é o que eu espero, tá? Não é possível que não vai ganhar da Costa Rica, né? Não é possível. Abel Braga não é mais técnico do Fluminense. Sim. Pediu demissão, diz que está cansado, talvez não trabalhe mais esse ano, somente o ano que vem. Então, tem técnico aí ele dando sopa. Corinthians, hein? Corinthians, 10 dias de férias. O Andrés já negou que não, pelo menos por enquanto. Eu acho que não, mas sei lá, eu também pensei a mesma coisa, uma possível ida dele para o Corinthians no lugar do Osmar Loss.
O Santos pode anunciar a qualquer momento o Ricardo Gomes, né, como novo gerente de futebol. Quer dizer, também já é uma pressãozinha aí em cima do Jair Ventura. Se ele perder a próxima e depois da Copa do Mundo, sai o Jair e o Ricardo Gomes pode assumir o Santos Futebol Clube. Em relação ao Internacional, o Leãozinho venceu 3-2, né, Edmar? De virada 2 vezes. No último sábado. Perdendo de 1-0, empatou 1-1, tá perdendo 2-1, empatou e ganhou no fim. No último sábado, 3-2 contra o Botafogo do Ribeirão Preto. Uma brilhante campanha que faz o Sub-20 da Inter, que tem o comando do Mauricinho. E o próximo jogo, quarta-feira, 3h, em Piracicaba contra o 15. Então, um derbinho regional na próxima quarta-feira em Piracicaba. 15 e Inter, categoria Sub-20, primeira divisão do Campeonato Paulista, Beto. Um empate classifica a Inter. Classifica a Inter, né? Em relação ao profissional da Inter, o pessoal voltou aos treinos, o elenco já voltou aos treinos. Aos poucos, o João Valim vai desenvolvendo todo o seu planejamento e é bem provável que até o final dessa semana a diretoria leonina anuncie aí 2 ou 3 jogos treinos para preparação para essa Copinha Paulista que tem início no dia 4 de agosto, com a Inter estreando contra o Desportivo Brasil, aqui no Limeirão. Perfeito, muito bem. Esse César Roberto, lembrando a enquete de hoje. Na sua opinião, Tite deve mexer na equipe? Sim ou não? Participe da nossa enquete hoje, muitos prêmios para você e prêmios personalizados. Você ia falar alguma coisa, Roberto? Só um detalhe, eu não sei se os companheiros viram, eu acabei não vendo. A entrada do Brasil em campo, com o Gabriel de Jesus, o semblante dele era de bastante nervosismo. Eu ainda acho que o Firmino hoje estaria mais preparado para ser o centroavante do Brasil. Eu acho ele bastante verde para uma estreia, para dar toda essa responsabilidade de um camisa 9 da seleção brasileira. Ora, a gente jogasse com 3 atacantes, Neymar, ele próprio revezando com o Firmino, que o Firmino ele é um pouco mais estável dentro da área, né? Eu achava até que podia, mas é muita responsabilidade em cima de um menino de 19, 20 anos que está há 6 meses na Europa e o Firmino está há 8 anos já na Europa. Então, eu acho que no momento ele é um pouco mais preparado. Aí que eu falo para você, o cavalo passou arriado para o Tite e o Tite não pegou. Bom, o Casimiro, cartão, alguma coisa, pô, coloca mais um atacante. Qual o problema de perder essa partida? Era a única partida que ele podia perder do campeonato. Agora não pode perder mais. E ele foi tão infeliz nas alterações que ele fez, Beto e amigos, de que ele botou Renato Augusto, que não vinha treinando, que ficou maior parte do tempo em que a seleção se preparou, vem se preparando, no departamento médico. Então até ali o Tite foi infeliz ontem. Agora, por que eu acho que ele não deve mudar? Porque se ele mudar e não der certo, por exemplo, tirar o Gabriel Jesus e botar o Firmino e não der certo, a minha preocupação é que ele comece a se perder. Mas se não der certo com a Costa Rica, não vai dar certo num jogo nenhum do campeonato. Mas por isso que eu acho que a hora de pôr o Roberto Firmino, ele vai fazer 3, 4 gols na partida. Ele é o centroavante do Brasil. Eu acho que ele... Falei antes da Copa, falei, para mim o artilheiro do Brasil na Copa do Mundo será o Roberto Firmino, mesmo não sendo titular. Se ele ganhar a posição do Gabriel Jesus, que eu acho que acontece já na sexta-feira, ele não sai mais do time titular. Mas você concorda comigo, se ele colocar o Firmino e também não der certo, Firmino não marcar gol, a seleção não ganhar da Costa Rica, ele não pode começar a se perder em termos de comando? Nesse aspecto, sim. Se não ganha da Costa Rica, agora, não tem como mais. Quem garante? O Sampaoli muda o esquema, o Sampaoli troca 3 peças e barrou de Maria. Pô, o Sampaoli é macho, ele barrou de Maria. O Di Maria é o jogador que é para a seleção brasileira. O Sampaoli, vocês podem esperar, vai ser a grande decepção nessa Copa como técnico da Argentina. Aliás, eu falo isso, e você é testemunha disso no programa de rádio, que eu não vejo nada nesse técnico da Argentina, o Sampaoli. E não é agora, não. Desde que ele era técnico do Chile. O grande erro do Sampaoli é ele deixa o Dybala no banco. O Dybala é o principal jogador da Juventus de Turim, um dos mais cotados na Europa, e ele coloca o cara no banco, coloca o Higuaín no banco. Agora, a gente fala e a gente às vezes não enxerga, né? O treinador Osório veio no São Paulo, tentou mudar, porque o Osório tem uma versão meio fora da realidade do futebol, ou seja, fora da mesmice, uma visão bastante diferente. E não deu certo no São Paulo. Pega o México jogando. Eu fiquei abismado de ver o México jogando. O Osório, quando foi técnico do São Paulo, a imprensa, foi a grande culpada, tirava sarro dele, gozava dele, porque ele usava 2 canetas, né? Uma caneta vermelha e uma caneta azul. Então ele foi muito fritado pela imprensa brasileira, mas é um bom profissional, agora, é um bom técnico. Não é só o Brasil, viu, doutor?
Dos times que todo mundo aqui optou que seria campeão, a Alemanha perdeu do México. A França só ganhou o jogo porque teve a ajuda do árbitro de vídeo. A Argentina empatou o jogo. O Brasil empatou o jogo. A Inglaterra hoje suou sangue para poder ganhar o jogo. Das seleções cobiçadas, assim, entre aspas, acho que só a Bélgica hoje que ganhou com uma certa tranquilidade e que não também. pegou ninguém, né? Também pegou o Panamá, né? Então, quer dizer, isso mostra aquilo que a gente vem falando faz tempo. Futebol não tem mais ninguém sonso. Todo mundo sabe jogar bola. Outra coisa, doutor, Peru e Dinamarca. Só deu Peru no jogo. Só deu Peru no jogo e o Guerreiro no banco. Pena nada, esse merece perder para ele E o goleado Guerreiro tudo. no banco. Tá por causa de 78, você quer dizer, Exato, né? esse vai perder pro resto da vida. Concordo, por causa de Aí o 78. Cueva. E a Alemanha Mas na eu- Rússia perdendo de novo, né? Só deu Peru. Mas eu tô com o Edmar. Eu acho que o Gareca, técnico da seleção peruana, cometeu um erro grotesco em deixar o Guerreiro no banco. o Guerreiro no banco de Entrou, mudou o reservas. jogo. Né? Ele fez o Farfán fazer o posicionamento do Guerreiro. Não deu certo. E para complicar o Cueva, né? Bom, O vocês jogador estavam de São falando Paulo futebol, perdeu o pênalti. Vocês estavam falando de futebol doméstico, vamos então aos principais momentos da vitória do Independente. Vitória essa obtida nesse final de semana para fazermos as projeções de classificação do Galo da Vila. Vamos ao jogo. Como pode um time que não perde há 7 jogos ainda estar fora da zona de classificação? Pois bem, a luta do Independente por uma das vagas para a segunda fase continua intensa. Jogando sábado no Pradão, o Galo derrotou o 15 de Jaú no sufoco. O primeiro tempo foi muito ruim. Marcação forte, jogo concentrado apenas no meio de campo. Pouquíssimas oportunidades. Os goleiros quase não trabalharam. Aos 33 minutos, Wesley segura essa falta. O técnico Anderson Rocha contou com o importante retorno do meia Wendel, que entrou na vaga do suspenso Pedro Henrique. Final de primeiro tempo e 0-0 no placar. Vem a etapa complementar e com ela essa bola na trave de Danilo. Que susto! Wendel tenta o gol na cobrança de falta. Na falta cobrada por Giovani, Lucas Ambiel cabeceia com perigo. Na finalização de Diogo, defesa de Felipe. Marcinho fica com uma sobra e pega mal na bola. Outro levantamento para a área do 15. Giovani busca Diogo, que resvala. A bola acaba nem saindo. O time de Jaú volta a incomodar nesse arremate de Lucão. Giovani tem a chance na bola parada e não repete a precisão que teve contra o Brasilis. Os galistas pedem pênalti nesta tentativa de Matheus Varão. O árbitro nada marca. O 15 não aproveita na bola parada. Até que aos 41 minutos, João Paulo faz tudo certo e serve o zagueiro Caio Sena, que marca o gol da vitória do Independente. Que festa no Pradão! Foi o primeiro gol do Becão com a camisa galista. O 15 ainda teve uma última oportunidade, mas Jean desperdiça. Fim de jogo e vitória por 1-0. No próximo sábado, o Galo recebe a Francana em mais um jogo decisivo pela segundona. Gustavo, jogo difícil, o time de Jaú não querendo jogar. Como é que foi essa vitória, a importância dela? Graças a Deus, essa vitória foi muito boa para nós. O time deles não veio para jogar, veio só para ficar com a bunda lá atrás. E graças a Deus a gente conseguiu fazer o gol no final. Agora o Galo está a 4 pontos da equipe de Itapira e a 5 da equipe de Franca. Como é que tira essa diferença? Agora é fazer a obrigação que é ganhar da Francana e depois matar os dois lá. Se Deus quiser, a gente vai classificar. Caio, qual a importância desse resultado que mantém o Galo vivo na competição? Estávamos precisando da vitória, né? Daqui para frente agora só no resta a vitória, só não cabe a vitória. Então a gente buscou até o final, né? Para encostar no terceiro colocado, que é o nosso objetivo. E foi muito importante e vai ser muito importante também as próximas vitórias aí. Vamos trabalhar duro para isso e para cada vez mais encostar e entrar na fase de classificação.
Fala um pouquinho sobre esse gol seu, que foi importante, o que você sentiu na hora ali, como é que foi? Então, foi um jogo que peguei a braçadeira de capitão, então a rapaziada já brincou já no vestiário, dizendo que ia sair gol de cabeça, né? Mas eles preveu errado, então foi de bico mesmo, mas o que vale é os 3 pontos dentro de casa. E uma alegria imensa poder estar ajudando o Galo aí em rumo a essa classificação. Anderson, 7 jogos de invencibilidade, o time ainda vivo na competição, o resultado do trabalho fazendo efeito, né? É isso aí, Denis, é o resultado do trabalho. Durante a semana aí a gente vem se dedicando bastante aos treinamentos, os meninos jogadores estão de parabéns pela campanha que eles vêm fazendo, estão mostrando aí que tem muita qualidade, que são guerreiros. A gente está muito feliz com essa sequência de resultados aí invictos, porém a gente ainda não atingiu o nosso objetivo. Espero em Deus que daqui a 2 rodadas a gente consiga entrar entre os 3 para a gente classificar. Tem 9 pontos em disputa e uma diferença de 5 ou 4 pontos para tirar na classificação direta. Ainda dá. Com certeza dá. O Itapirense tem muito confronto direto. Hoje esse resultado eu não contava que eles fossem empatar em casa, já empataram. E o próximo confronto dele é confronto diretíssimo. Se eu não me engano, eles pegam um Comercial lá em Ribeirão Preto. E eu acho que aí a gente encosta nele e vai brigar pela 2ª ou 3ª posição confiante e bem tranquilo. Muito bem. Edmar, temos aí o Independente e as contas aí. Vocês já fizeram as contas, Edmar e Denis? Nós fizemos mais ou menos o seguinte cálculo, né, doutor? Se o Independente vencer a Francana, os outros 2 adversários que ele terá pela frente, ele deve vencer também, com o São Carlense fora e com o Jaguariúna em casa. A Itapirense, que o Quina até alertou, né, naquele programa que nós falamos assim, olha, a chance do Independente se classificar entre os 3 primeiros é mínima. O Galo entraria como 4º melhor. Aí o Quina colocou assim, olha, fiquem de olho na Itapirense, que ela pode tropeçar em 3 jogos. E a Itapirense tropeçou contra o Brasilis no fim de semana, um resultado que a gente ficou abismado, né? Porque o Brasilis só ganhou do Independente e foi lá em Itapira e empatou sem gols. E agora a Itapirense tem o Comercial em Ribeirão Preto e a Francana em Itapira. Ou seja, provavelmente, se tudo der certo, a Itapirense faz 1 ponto. O Independente ganhando esses 3 jogos, a chance de classificação é gigantesca. E a gente volta a frisar, né, Suidetos? Se o Galo não se classificar, vai ser uma tremenda injustiça. Porque são 7 jogos de invencibilidade, com 5 vitórias e 2 empates. A arrancada que os comandados do Anderson Rocha deram é uma arrancada louvável. Então, seria muito merecido o Independente disputar a 2ª fase. Na verdade, doutor, tem mais 9 pontos em disputa. A diferença do Independente para a Itapirense é de 4 pontos. Não há mais o confronto direto. Já jogaram essas 2 equipes. A diferença do Galo para a Francana é de 5 pontos. Há o confronto direto. Então, contra a Francana, o Independente pode tirar aí 3 pontos e ficar só 2 a diferença, né? E o detalhe importante é que Itapirense e Francana se enfrentam na última rodada e podem estar precisando os 2 da vitória. Um mataria o outro se o Independente vencer. Todo o cenário a gente faz com o Galo vencendo a Francana. Porque se o Galo perder da Francana, aí praticamente está fora. E, só para encerrar, o Galo poderia entrar numa 4ª vaga. O melhor 4º colocado classifica-se. Hoje, o melhor 4º colocado é o Flamengo, que tem 22 pontos. Então, o Independente está a 4 pontos do 3º colocado do seu grupo e a 4 pontos do melhor 4º colocado, que é o Flamengo. Ou seja, toda a matemática do Independente passa a valer e a calculadora entra em ação se vencer a Francana. A Itapirense vai a Ribeirão domingo contra o Comercial? Vai. Provavelmente a tendência é perder o jogo lá, né? É jogo decisivo para o Galo contra a Francana sábado. Muito bem. Voltamos E só um detalhe, doutor, espera-se que o público compareça. Né? Eu fiquei decepcionado sábado. 224 pagantes, e olha que tinha bastante gente de Jaú, né? Então, o torcedor do Independente, aonde que está? Mas tudo bem, na Copa do Mundo. Copa do Mundo. O jogo da TV era Nigéria e Croácia. Não era nem para ter rodada. Não, mas foi muito pouco. Mas, César, 224 Croácia muito pouco. e Nigéria na TV. Ingresso a R$10, R$5, o time não perde a 7 jogos, eu acho que a torcida ficou devendo. E eu esperava muito mais também. Muito bem, vamos voltar a falar de Copa do Mundo, que é o que interessa, e queria perguntar para vocês, começando com você, João Valdir Moraes. O resultado mais surpreendente até agora foi o empate, foi a derrota da Alemanha, o empate da Argentina ou o empate do Brasil? Olha, Beto, eu diria que foi o empate do Brasil. Agora, o melhor, voltou junto com o Nenê, com o Beto aqui, com o Roberto. Eu acho que o melhor jogo que nós tivemos
e pode pegar bastante o que acontecer no decorrer aí, ainda em fase de chegar até quarta posição. Eu acho que o México é o que está falando mais. Você gostou mais do México? Foi. Pelo menos de tudo aquilo que eu vi, é o que jogou futebol realmente. Ô, Roberto, México não é voo de galinha, não? Olha, jogar o que jogou contra a Alemanha com personalidade, eu acho que não. Eu acho que classifica, olha, existe alguma... O segredo é liberar para farra. É lógico. Manda para farra. O técnico da Alemanha proíbe o sexo. Então. No México eles fizeram festa com as garotas de programa dependendo, esse grupo aí... esse grupo aí é bastante interessante porque pode dar nas quartas de final Brasil e Alemanha. Nas oitavas, Brasil e Alemanha. Então tomar bastante cuidado. Agora o vexame foi a Argentina. Sem dúvida. Argentina contra a Islândia. Não tem conversa. Qual foi, César, o resultado mais surpreendente até agora? Eu acho que foi o Brasil. Acho que foi o Brasil. Não esperava um empate, não. Achava que o Brasil ia atropelar a Suíça e isso não aconteceu. Agora, sobre a Alemanha, o próximo jogo da Alemanha é Alemanha e Suécia. Se a Alemanha empatar com a Suécia, ela praticamente está fora da próxima fase. Olha só, um empate contra a Suécia. Mas a Suécia é muito ruim, né? Vocês assistiram o jogo hoje? Não. Pô, a Coreia do Sul dominou a partida, foi de manhã, mas dominou a partida. Veja como se perdeu a Coreia, mas veja como é interessante. Não vi nada na Suécia. O Roberto falou de poupar o Marcelo, né? Eu acho até interessante, até pela idade e tal. O técnico da Alemanha fez isso a preparação inteira. Ele poupou inúmeros jogadores, inclusive contra o Brasil, foram 6 poupados. E aí coloca o time titular, perde. Ou seja, lá na Alemanha, os comentaristas devem estar falando, tá vendo? Se tivesse colocado o time certo para entrosar, etc e tal, não teria tomado o banho do México. Com meu pai, faz falta curioso, na Alemanha, né? Aproveita, Denis, qual foi o resultado mais surpreendente? Doutor, eu acho que é a Argentina. Muito embora eu vi parte do jogo da Argentina, a Islândia taticamente funcionou perfeitamente. Defensivamente, para mim, foi a melhor seleção. Não foi fácil o jogo, não. É um país que está estreando na Copa, pequeno, pouca tradição, mas dentro de campo fez um belo jogo. E o Zé Antônio Encinas havia nos alertado no painel esportivo da Educadora na sexta-feira, né? O Zé deu todo o retrospecto da Islândia, da campanha dela nas eliminatórias. Lembrei muito do Zé Encinas no sábado, assistindo Argentina e Islândia. A Islândia aqui, 90 e quantos por cento? 99,6% dos televisores. E o que dizer do terremoto no México no horário do gol? Na hora que saiu o gol, vocês estão sabendo, né? No México ou no Japão? Acho que no México. É muita tequila virando. É impressionante. Foi registrado um abalo sísmico. Aliás, o México, lamentavelmente, é um país conhecido por desastres, né, dessa natureza. E no exato momento do gol mexicano, houve um pico de tremor. Todo mundo pulando ao mesmo tempo. Todo mundo pulou ao mesmo tempo. Não é piada, não, é verdade. É verdade. Tá registrado, isso é impressionante. Enquanto isso aconteceu, foi realmente com o Japão também, né? Hoje foi cortado um jogador da Croácia, eliminado, porque o técnico chamou para ele entrar aos 40 minutos do segundo tempo, ele se recusou, e olha que ele está na seleção da Croácia desde 2002. Ele se recusou e a comissão técnica achou por bem mandar de volta para a Croácia. Aliás, para mim, as duas atitudes que deveriam servir de exemplo para o futebol brasileiro, né? O Lopetegui, né? Demitido às vésperas da estreia, e esse jogador aí se recusando a entrar, faltando 5 minutos. Para mim, precisa ter saco roxo para tomar um tipo de decisão, principalmente aquela do treinador da Espanha. Olha, o Luiz, o Júlio e a Margarida, lá do Abílio Pedro, estão muito felizes pela volta do João Valdir ao programa. Muito obrigado, um abraço antecipado a eles. Vem aproveitar, Beto, e dizer que várias pessoas passaram por mim, procuraram por mim, para saber quando é que eu vinha, se é que eu vinha, como é que estava acontecendo. A todos, muito obrigado de coração. Que nós renovou o contrato. O Rato, ex-Inter, manda um abraço a todos, especial a Edmar. Grande Rato. Ele está junto com a mãe Rita e o Juarez, que é o pai também. O Rato está no Classe A e vai fazer a final contra o Santa Cruz. Um abraço. O Rato que é amigo do João Valdir. Amigo do João Valdir. Ratão, um abraço, tamo junto. Você que cutuca ele. O Celino, do CT Pinóquio, ligado no programa, manda um abraço pro João Valdir. O Celino está com saudade de você. Ele Gigi mandou um zap para mim lá.
Mas medidor, rapaz. Medidor? Sabe que ele tinha pego? Muito? Lambari. Encheu uma mentireira. Uma mentireira, rapaz. Aquilo, ali. Uma mentireira, Celino. O Ronaldo Cabeção, lá do José Cortez, mandando abraço pro Edmar e pro Roberto Martins Ronaldo, também. melhor goleiro menos vazado do 1º de maio, pela Ginomoto. Um abraço, Ronaldão. Tamo junto. Argentino, hein? Voz da Argentina. Roberto, você dirigiu equipes do nosso campeonato amador, mas você também é uma pessoa influente, né, no futebol profissional, você conversa com muita gente do ramo, do Palmeiras, etc. e tal. Você não acha que um treinador que sabe que toda equipe virá jogar contra o Brasil com 10 atrás e o goleiro, ele não tem que treinar isso nos jogos? Ou ele acha que isso pode não acontecer? Não, ele só tem que treinar isso. Só treinar isso, Só né? treinar isso, Exatamente, porque o restante do brasileiro já sabe fazer. Né? Agora, eu acho que essa do Renato Augusto, né? Eu acho que eu fosse um treinador aí, a minha procura era para um jogador tipo Emerson Sheik. É o que falta na seleção brasileira. Vamos rodar essa bola. Não adianta, né, só querer, vamos falta rodar. Falta o líder, Roberto. Vamos não tem líder. O líder, exatamente, líder. É o líder, né? Por exemplo, mas e o Chorão? O Chorão não está lá na zaga? Ele não tem experiência acumulada da outra Copa? Não tem liderança. O que justificou... Mas ele chorou lá, ele ficou vendo o cara empurrar Só chora. Depois ele chorou. Mas só ele chora, chorou Roberto. de novo. Ele é aquele 1,27 m do Palmeiras lá também. Os dois chorando. Um dos... Perdeu, chora. Um dos grandes... O Brasil está cansado de ver isso daí. Não tem nenhum xerife, não existe mais xerife. Eu queria ver esse Di Maria, no meio do campo do Brasil. Sabe o que eu achei interessante? O esquema de jogo que a Suíça colocou em campo, ela, a todo instante, a zaga da Suíça empurrava o Neymar para fora da grande área. Preste bem atenção. O Neymar ameaçava chegar na grande área, os caras iam tirando o Neymar e fazendo com que ele jogasse numa faixa de campo pela esquerda muito limitada. Você não viu? Eu não vi, nós não vimos. O Neymar saindo da esquerda, indo para o meio, do meio para a direita. Não, ele ficou limitado naquela faixa de campo. Lado esquerdo, ataque no Brasil. Por quê? Porque a Suíça elaborou esse plano de jogo. Nós vamos deixar ele restrito numa zona do campo, entendeu, Beto? Achei muito interessante o que eles fizeram. Na verdade, essa sua mostração que você está fazendo aí, César, o Neymar ficou, na verdade, numa posição como para ser o cara que ia mostrar o jogo. Fazer dele jogar futebol para os amigos que viessem à frente. Ele não ia para frente. Ele está tentando fazer 94, Felipão, Romário, Bebeto, Rivaldo e Ronaldo. Agora, se pegar, né, pega o gol de falta do Cristiano Ronaldo. Depois, domingo de manhã, pega o jogo da Sérvia e o gol de falta. Tá bom, me fala um gol de falta da seleção brasileira nas últimas 3, 4 Copas. Faz tempo que não tem gol de falta. Por quê? Acabou o jogo, celular, pinico e agora, vaza. vocês veem, eu vou colocar uma coisa para vocês também, né? Como é o futebol, né? Vamos tirar a fase que o Brasil está passando, uma opção de coisa. Aliás, hoje veio uma notícia que o Lula pode ser solto aí na metade da Copa também, por uma decisão que pode ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal, já vai... Bom, só não foi agora porque empatou, se tivesse ganho, estava todo mundo pulando o carnaval. E ele está comentando jogos na Copa, né? Pois é. O Zé Trajano. O Zé Trajano também é uma pessoa já de muita, né, de longa data no esporte também. Mas vocês vejam como é que é, né? Há 3 semanas se discutia muito, né, se a CBF deveria fechar a renovação do contrato com o Tite, né? E o Tite também sendo badalado, sendo procurado por equipes europeias, né? Hoje, aliás, eu vou dizer uma coisa, eu devo confessar que ninguém mente aqui, pelo menos em relação a futebol, eu dormi no Jogo do Brasil, não vi absolutamente nada, assisti os 5 minutos finais e tal, que eu dormi mesmo, dormi no intervalo e fui embora. Agora, a questão aí lógico, daí eu acordei, ouvi tudo mais um pouco do jogo, empurrão, aquela choradeira e tal. Olha, eu passei por emissoras de rádio, o papo, né, que rolava entre, né, o terceiro tempo dos jogos e tal. Meu Deus, eu fiquei impressionado pelo seguinte: o Tite, até antes do jogo, era
O Deus do Olimpo, Exatamente. né? O Deus do Olimpo, gente do céu. Eu fiquei impressionado com a quantidade de críticas em cima do Tite logo depois da partida. Como é que o profissional de imprensa... Ele deu margem, ele deu margem. Roberto, Ele deu paciência. mas espera um pouquinho, vamos devagar. Se ele meter 4 ou 5 na Costa Rica sexta-feira, ele volta a ser o melhor técnico do mundo. Pode marcar. Pra mim, não. Pra mim, não. Não, tô dizendo... Porque a hora que precisou dele, o cavalo passou arriado pra ele, ele não foi macho de mudar. Eu não morro de amores pelo Tite, não. Vocês são prova disso, que eu não gosto do Tite, hein? Mas eu acho que tem que ir um pouquinho mais devagar com o Andor em relação a ele. É só ganhar da Costa Rica, ganhando bem, que ele volta a ser bajulado por essas pessoas da imprensa que acabaram de criticá-lo. Pode esperar. Impressionante isso que aconteceu com o Tite. Agora vamos acompanhar outra coisa. Momentos do jogo. O Daniel Alves era a figura negra do Brasil em termos de vestimenta e tal. Ele chegou lá, o cara, né, endireitou de uma forma que eu jamais esperava, num curto espaço de tempo, ele fazer o que fez. Aí ele deixa acontecer isso com o Neymar. O Neymar podia até se apresentado com esse cabelo. Se ele tivesse se apresentado lá atrás, apresentei na seleção brasileira desse jeito, assim que eu vou usar. Não ele mudar, porque provavelmente ele tenha mudado no quarto, sem o Tite saber. E apareceu no vestiário assim. Na minha opinião, o Neymar é incontrolável. Ninguém tem... Garoto mimado. É incontrolável. Quando falou-se lá atrás... Mimado. Como é que chamava o técnico? René Simões. Estamos criando um monstro. Olha lá. Todo mundo de pau. Todo mundo lembra do René Simões, né? Eu queria ver o Neymar pintar o cabelo com o Tele Santana no comando técnico da seleção. Aí você vai dizer que o Neymar tem muito dinheiro. Isso leva tudo. Tudo tem condição de levar. Agora, Beto, me permita aqui, só mudar um pouquinho. Pra mim... Eu e o Beto e mais o Roberto, só acho que somos os mais velhos aqui. Sim. Eu falei com algumas pessoas de ontem a hoje o que estava acontecendo das duas seleções, em se falar das melhores que eu falei a vir aqui do México. E óbvio que a Alemanha nós estaríamos que estar pelo menos escolhendo a melhor, depois do 7-1. E diante disso não aconteceu nada, a não ser o cheque do México, que eu acho que foi o melhor. Agora, se voltar um pouquinho na pola lá atrás, na verdade da pola brasileira ou do mundo, nós éramos sempre o melhor de todos. De repente, acabou. Não no Brasil, mas acabou no Brasil em tudo. É tudo a mesma coisa. Eu não sei se está todo mundo sabendo demais ou sabendo de menos. Globalizou tudo, pô. Meu pai, durante o jogo do Brasil com a Suíça, meu pai olhou para mim, doutor, e falou assim, e depois querem comparar o Neymar com o Pelé. Falou, jamais o Pelé fugia do pau, como o Neymar às vezes se esconde do jogo e tal. Foi uma frase interessante que meu pai falou durante o jogo. Ele nunca pintou cabelinho de preço também. E hoje ele ficou o dia todo no departamento médico tratando da contusão no dedinho do pé. Foi aquele primeiro chute que ele deu. O sucesso do Brasil vai passar pela cabeça do Neymar. Se o Neymar conseguir absorver esse jogo, que ele foi muito mal psicologicamente, e entrar no eixo... Não absorve, você vai desculpar, mas não absorve. Então, mas é o que eu estou dizendo. Então a seleção não vai fluir. Depende muito dele. Um fato por um repórter que irritou o Neymar, e se a gente observar, é verdade. Em primeiro lugar, para mim, quem mandou pintar o cabelo foi o patrocinador dele. Em primeiro lugar. É que manda, tem os seus pitacos. O Neymar jamais entram com os jogadores. Ele é obrigado a entrar depois, sozinho, para ele ser o dono da foto. Você pode observar isso. Ele não entra com os companheiros. Ele entra depois que todo mundo entrou e tal, então, ele sozinho para pegar o foco. Agora, meu pai brincava muito lá no Estudante, viu, o César? Quando ele tinha... Essa bola devia ter entrado. Quando tinha muitos craques e tal, ele falava, às vezes Deus escala os deuses do futebol, né? Os deuses do futebol acabam escalando a equipe. Faltava um, ele colocava outro e tal coisa. Caso o Neymar sofra realmente uma complicação nesse tal dedinho dele, não pode ser que dê uma alavancada na seleção? Pode. De repente? Claro, né? pode sim, mas eu não acredito. Aí todo mundo é João. Primeiro que eu acho que o Neymar não está jogando 100% recuperado. Eu acho que ele ainda sente uma dorzinha na contusão. Sim. E outra que eu acho que, mesmo se ele vier tomar um pisão, golaço do Coutinho, hein? Golaço.
Para mim foi um dos poucos que se salvou na seleção, né? E segundo, que eu acho que se o Neymar realmente voltar a sentir a contusão, ele vai até o final da Copa sentindo. E colocar um pouco mais o Danilo para jogar, né? Coitado, o setor direito. Mas ele é bom na coloca o Fagner então, pô. Hoje o que o Danilo tá jogando, o Fagner joga Coloca mais. o Fagner na então, seleção. Eu já falei, o jogo início, ficou penso pela esquerda. Marcação. Joga com os 2 laterais esquerdos que nós temos. Olha lá. Nem para cair ele serviu, pô. Talvez se ele caísse, o juiz teria dado a falta, mas ele não caiu. Quantos brasileiros deixaram só o Miranda subir com ele? O que está badalando na internet aí é o comentário do Grafite. Diz que o Grafite fez um comentário espetacular em cima desse lance, do lance da Alemanha. Diz que treina, que não é culpa do Miranda. Tá certo? É a forma de treinar dos times que acontece isso daí. Na Jovem Pan, doutor, eu achei que o Alisson falhou. Que o Edilson Capetinha falou? Do meio de campo para frente, todos os jogadores do Brasil são reservas nos seus clubes. Paulinho reserva no Barcelona, Casemiro reserva no Real Madrid. Coutinho não jogou a Champions League, que ele já tinha jogado pelo Liverpool. Jogou só algumas partidas do Espanhol. Gabriel Jesus reserva no Manchester City. E o Neymar contundido. Então, do meio de campo para frente, o William, que às vezes joga e às vezes não no Chelsea. Mas então, também ele tinha que ter falado lá atrás, né? Agora não, mas ele tem razão. A falta de ritmo. Mas a outra Copa foi assim também, gente. A Copa aqui no Brasil, eles eram reservas também. Também. Né? Eles eram reservas. Agora, quanto ao gol que o Brasil sofreu, eu sempre ouvi dizer que bola na pequena área é do goleiro. É do goleiro. Faltou então, atitude. Por isso que eu acho que ele falhou. Eu acho que ele falhou. Você achou pênalti aí? Foi. Falta um pouco de casca para a seleção brasileira também, viu, doutor? Todo mundo é bonzinho, bonitinho. Esse lance do Miranda aí, o Miranda é um cara, é um gentleman na acepção da palavra, né? Não tem maldade e tal, jogador pastor, né? Então, falta um pouco mais de casca para a seleção brasileira. Como não tem esse líder dentro de campo, aquele que chama a responsabilidade, o Dunga, sempre foi o Dunga ali para mim, o maior exemplo de líder. O maior capitão que o futebol. Não tem esse capitão, não tem. E não tem meia esquerda. Eu sou invocado com um time que não tem meia esquerda, César. Eu sou invocado camisa 10, aliás, a perna canhota, mas o Coutinho e o William fazem essa função. Mas não é o meia esquerda, né? O meia... O clássico, né? O meia, né? Uma outra coisa que eu acho que o Tite também falhou. Pô, divulgar quem seria o capitão somente nas vésperas do jogo, né? A véspera do jogo. Deus do céu, define já quem é o capitão da seleção brasileira, pô. Não é mesmo? Ele escolheu o pior, né? Tipo, não, assim... O melhor para ser o capitão, mas o pior em campo foi na estreia, né? Ele não é de falar. Foi o Marcelo. E tem que se considerar também, doutor, que ganhando da Costa Rica mas aí bem, não foi né? pênalti, não. Eu não daria pênalti. Todas as opiniões mudam novamente, né? Então, ainda faltam 2 jogos. Eu acho que o Brasil tem condição de avançar. Sim. Eu não sei se muda, gente. Olha, mas é o tipo do lance. Nós estamos olhando pela 10ª vez agora. Pelo menos pedir o árbitro de vídeo. Se pede, ele dá o pênalti. Poderia ter pedido. Se pede, ele dá o pênalti, eu acho. É um lance duvidoso. Nas duas tinha que ser chamado. Sabe o que vai acontecer? Não vai demorar muito. Árbitro A arbitragem vai ser robotizada. Vamos botar um robô para apitar o jogo. Não vai ter mais a presença do A gente fica falando, né? Vai ganhar bem, vai ganhar de 3, 4, 1. Mas como é que muda se você vai ter uma quarta de final, que é uma partida de 90 minutos? Você já mostrou que é um time instável. O Brasil, emocionalmente, é um time instável. Esse é o maior problema. Se tem 2 partidas, tudo bem, mas é uma partida, né? É uma partida para você chegar na semifinal, uma partida para você chegar na final. O estado emocional é difícil para essa garotada aí, não é fácil, não. O que nos anima um pouco é que essa instabilidade que você joga na nossa seleção, ela está ocorrendo também com as outras grandes seleções, né? Então isso nos dá um pouco de tranquilidade. Pô, o Brasil não foi bem, mas a Alemanha também não foi. A França ganhou daquele jeito, a Inglaterra hoje também, a Argentina não foi bem. Os especialistas dizem que a Inglaterra, a seleção que está agora nessa Copa do Mundo, na próxima ela é campeã. Fizeram uma análise. A Inglaterra. Sim. Que a seleção é muito jovem, todinha na base renovada. de 21, 22 anos, e que na próxima Copa a França, a Inglaterra a França uma no papel renovada. A França no papel tá um timaço. E é o time mais caro. Não jogou nada. Só ganhou contra o árbitro de vídeo. Mundo, exatamente, França. Mais caro do mundo. Muito bem, nós vamos ao intervalinho, daqui a pouco tem uns abraços, daqui a pouco comentaremos o próximo jogo da seleção brasileira e das demais, também as partidas importantes. Amanhã, né, a última rodada da primeira fase da Copa do Mundo. Voltamos em instantes.
Baterias Boa Vista, atendimento especializado para o seu veículo. São mais de 40 anos de experiência em Limeira e região. Trabalhamos com as melhores marcas do mercado. Nossa equipe irá atendê-lo com rapidez e eficiência. Loja 1, Avenida São Sebastião 206, no bairro Boa Vista. Loja 2, Rua Luiz Pântano 566, no Parque Novo Mundo. Se preferir, utilize nosso Disque Baterias. Ligue 3442-4543 ou 3452-4959. Baterias Boa Vista. Preço justo, rapidez e tradição que você conhece. Seu IPTU faz uma cidade melhor. Em pouco tempo, a atual administração realiza as melhorias que a nossa cidade precisa. Por toda parte, os resultados da aplicação do IPTU aparecem. Manter o IPTU em dia é investir em Limeira. As parcelas podem ser pagas dos dias 10 a 19 de cada mês. E ainda você pode baixar no site a segunda via do carnê e fazer o pagamento online. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira. Para comemorar esta linda história, o restaurante elaborou novidades incríveis no cardápio. Além dos grandes sucessos que a casa já oferece, como pintado, filhote, parmegiana. Agora o Tatu tem em seu cardápio cuscuz e a moqueca mais gostosa da região. É de dar água na boca, não é? E você escolhe moqueca de pintado ou badejo. As duas são fantásticas. Traga a família para desfrutar da estrutura com tanques de pesca, playground, estacionamento próprio e um lugar com muita paz e tranquilidade para tirar o estresse do dia a dia. Reservas, ligue 3441-1811. Acompanhe nossas redes sociais. Pesqueiro e Restaurante Tatu, 21 anos de história em Limeira e região. Assine a Gazeta de Limeira e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade e região, além de ficar muito bem informado. Ligue 3404-3700 e tecle a opção 2. Se preferir, acesse o nosso site www.gazetadelimeira.com.br. Venha e faça parte dessa história. Gazeta de Limeira, tradição e confiança que você conhece. Muito bem, voltamos para o segundo tempo aqui da nossa Segunda Esportiva e vamos agora aos abraços aqui no nosso programa, começando por ele, César Roberto. Vamos lá, César. Muito obrigado, Beto. Eu quero mandar um abraço ao Caio Bortolã, né, que no último sábado fez aniversário. O Caio, que é o nosso chefe lá na Rádio Educadora e tal. Caio, felicidades, saúde e paz. Um abraço também ao Quinha, o Geraldo Torres, estive com ele ontem após o Jogo do Brasil, tal, batemos um papo. Toda segunda-feira o Quinha não só assiste a gente, como ganha prêmio. Impressionante. E um abraço a toda a patota que estava no bar do Zezé lá ontem, botou uma tenda na frente do bar e tal, teve um grupo de pagode, um samba legal, pessoas bonitas, e foi muito legal a festa ontem do bar do Zezé. E eu acabei faturando o bolinho lá, marquei 1-1, deu sorte, tal. De vez em quando eu ganho, viu, Beto? Então um grande abraço a todos que esteve lá que estiveram ontem lá no Bar do Zezé acompanhando Brasil e Alemanha. Muito bem. Brasil e Suíça. Estou com a Alemanha na cabeça. Tá bom. Denis? Doutor, um abraço para o Valdecir, lá do Gran São João, e também o Kaká, lá do bar, que acompanha o nosso programa toda segunda-feira. Um abraço para eles. Um abraço também para o nosso amigo Roberto Martins, né, que completou mais um ano de vida ontem. Muito sucesso, saúde e paz. O doutor Orlando Andrioli,
advogado, também acompanhando o nosso programa, e ao João Valdir de Moraes, esse mito, esse fenômeno, o homem que brilha, João Brocador. O que eu respondi de perguntas ontem na festa de Santo Antônio, em Cordeirópolis, onde está o João Valdir, foi um fenômeno. Todo mundo quer abraçar, quer apertar, quer apalpar, e o nosso pequeno notável está de volta. Um abraço e bem-vindo ao nosso programa, João. Obrigado de coração, Denis, a você, aos amigos, ao pessoal que se encontra aí lá na cidade de Cordeirópolis e gente nossa aí que a gente comentou, amigos de longa data, que a gente foi durante da nossa ausência, sendo sempre querendo saber razões e porquês, onde é que estava. Um abraço para o Roberto Marquins, que está aqui também, mais uma vez, um aniversário. Ficando cada vez mais novo, hein? Lindão. E um abraço para o Bosquinho também, né? O Bosquinho mandou um abraço aqui, mas mandou para tanta gente. A todos eles, Beto. Obrigado. O Vanderlei mandando um abraço que você voltou. O Martins, pois é, representante da Liga. São pessoas maravilhosas. A todos de coração, e são um beijo Celino. No coração de cada um. Celino está lá. Celino é tá mentireiro. Celino está ligado e pegando os peixinhos. Volta no rádio também amanhã, a partir de amanhã? Volta no rádio também a partir de amanhã? Volta, né? Volta, claro. Beleza. Tá bom. Voando, hein? Você vai deixar eu falar? Você é o ícone. Vou aproveitar e mandar um abraço pro Caio também. O Caio tá ligado aqui de aniversário. Um abraço pro Caio. Obrigado, Caio. Tudo de bom. Toda a sorte do mundo pra você. Quem é que João, sobe? agora você vai falar. Ah, vai. Agora você vai falar. Tem música ou não? Agora tem espaço para você falar. Tem música? Não. Vai ter música? Voltou. Lamentavelmente. Vamos lá então. Ô, Roberto, seus abraços. Meu abraço vai para o Wilson Oliveira, o meu grande amigo. O Tuti, que também acabou fazendo aniversário essa semana. Um abraço no Tuti também. Grande abraço para o Tutão. O Caio, o Ronaldo Cabeção, que mandou um abraço para todos nós. Um grande abraço. Tenho uma enorme amizade com esse menino aí, um menino da maior humildade que joga nesse campeonato há muito tempo, joga em qualquer posição, não tem problema nenhum. Agora foi pro gol, né, Cabeção? Um grande abraço para você. Menino da porteira. Exatamente. E o Joãozinho aí pela sua volta. Obrigado. E volte e fique para sempre. Poxa, é isso obrigado. Aí. Cara. Muito bem. Ô, doutor, já parabenizei o Roberto na coluna ontem, mandei uma mensagem pro Roberto. Felicidades, viu, Luxa? Obrigado. Continue sendo esse cara espetacular, você sabe quanto que eu sou seu fã. Doutor, um abraço aos Marcetim, que disse o seguinte: estou feliz da volta do Coração de Papel. O nosso João Valdir de Moraes deixou de Coração de Papel. Um abraço, meus Marcetim, tamo junto. Abraço, um grande abraço ao Valdir Reitman, que é o diretor de eventos do Gran São João, pelo Celebration de sábado, simplesmente espetacular. Um abraço ao DJ Japão, ao Cezinha, a Valéria Lopes, que esteve comigo. Um beijão, muito legal o evento que aconteceu lá no Gran São João no último sábado. Ao Wilson, que é parceiro inseparável do Tatinha, a gente ficou numa mesa, que companhia agradável. Falando em Tatinha, 28 anos de casamento, ele com a Rose. Rose, beijão no seu coração, hein? Sabe o quanto eu gosto de você. E hoje, dedicar o programa... Ele pescar lá? Não, ela deixa ele pescar, porque ele é um cara correto. Um abraço, viu, Tatinha? Tamo junto. Meu nobre comentarista, o zagueiro do 15 manda um abraço para você, viu, da bolada no computador. E dedicar o programa ao Taimon Bueno, aniversário dele hoje. Grande Taimon Bueno, felicidades a você, um abraço ao seu pai, Altair Bueno. Na sessão de abraço ainda, o João Fonseca, mandando um abraço para o João Valdir e para o César Roberto, ele que é lá do bairro de Santa Catarina. Obrigado. O Francisco Carlos, o Kiko, está contente com a volta do João Valdir. Deixa eu ver, mandando um abraço ao Denis Suidedos, fã da coluna Dois Toques e das Três Fronteiras. O Olegário e a Silvana Guimarães. Um abraço para eles, obrigado pela companhia. Um abraço para o João Valdir, gostei muito da volta dele no programa, faz muita falta, o Walter Beck, lá da Secap, falando de você. Beck, Thomas Humberto Bosco, mandando um abraço para o João Valdir e a todos do programa, tá certo? Então aí pessoas, gente que ouve e vê a gente também. Agora um recado muito importante para você e sua família. Vamos falar sobre os cuidados com a dengue, a zika e também a chikungunya. Você deve ter percebido que nessa época do ano ainda ocorrem as chuvas. Fique atento. Não podemos descuidar, é na água parada que o mosquito se prolifera. Eliminar os criadores de dengue é a maneira mais eficaz de combater o Aedes aegypti. Faça a sua parte. Sabe aquele pratinho de vaso da planta? Coloque areia nele. As garrafas, vasilhas e pneus que ficam no quintal, guarde em lugar seco.
A calha é importante mantê-la sempre sem folhas e não se esqueça da caixa d'água. Verifique se está bem tampada. Ah, sim, tem também os ralos, trate com água sanitária. Pessoal, esse checklist não leva mais do que 10 minutinhos. Basta fazer isso uma vez por semana, não podemos descuidar. As ações contra a dengue devem ser constantes. Dessa maneira, você e sua família estarão protegidos. Faça a sua parte, Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Nosso Fernando Carvalho já preparou algumas telas aí para a gente ver os confrontos, os resultados. Vamos comentar um pouquinho com base no que a gente viu até agora. A Rússia, né, acabou vencendo o jogo de estreia e o Uruguai passou pelo Egito. Esse grupo depois de amanhã, né? É amanhã. Amanhã tem o primeiro jogo, né? Rússia e Egito, às 3 horas da tarde. No dia seguinte, o Uruguai pega a Arábia Saudita. Então, Rússia e Uruguai se classificam antecipadamente se vencerem suas partidas. Então isso aí já está meio carimbado. A Rússia vai meio no embalo, né, gente? A Rússia vai meio no embalo. Uma bela vitória. A Rússia achou esse resultado, né? Depende do Salah, né? Se o Salah vai jogar amanhã ou não, né? Expectativa em cima do Salah. Está confirmado. Eu acredito que joga também. Esse aqui acho que está totalmente decidido, né, gente? Esse grupo aqui avançam Portugal e Espanha. Acho que não tem a tendência, né? É a tendência, né? É a tendência porque... Também Marrocos só tem o Roberto Carlos, né? De conhecido lá também, né, Denis? Foi embaixador, né? E o Brasil, a CBF também votou no Marrocos, né? Também. Fez essa lambança aí. Não, esse Irã aí com esse 1-0 aí. Não acredito. Uma bola, um gol. Tá certo. Pelo grupo C, tá aí a França, que estreou mal. Não gostei da França, né? Então, doutor, aí agora é Dinamarca e Austrália. Agora é Dinamarca e Austrália. A Dinamarca vencendo, a França vai ganhar do Peru. Então o grupo vai ficar definido. Também acho. França e Dinamarca. França e Dinamarca. A França ganha do Peru? Não, é Austrália e Dinamarca agora. Sim, mas agora França e Peru. França e Peru. França ganha. França ganha? Ganha, gente? É pra ganhar, né? É pra ganhar? Ganha. É pela lógica, mas não, como não tem lógica aqui em lugar nenhum, né? Não, mas ganha. Copa do Mundo é difícil não ter lógica, mas Peru, que ganha. Peru, você achou que o Peru tá bem, João Aldir? Não, o Peru tá ruim. Não. Tá mal. Tá mal? Tá bom. Acabou? Só isso aí? Não, tem mais. Vamos ver agora aí. É até o H. Aqui, ó. Argentina. Argentina empatou com a Islândia, Croácia e Nigéria. Você sabe agora? O próximo resultado da Argentina? É Argentina e Croácia. Ô, doutor, eu acho o seguinte, eu esperava mais da Nigéria, confesso. Porque eu sempre gosto do futebol africano, eu acho que é um futebol que vem crescendo. Eu não esperava por essa derrota da Nigéria na estreia. E a Croácia vai jogar contra a Argentina. Quer dizer, pedreira para a Argentina. É um jogo chato para a Argentina. Tá cheirando empate. É jogo para empate. Aí a Argentina vai ter que decidir na última rodada com a Nigéria. A Islândia, se ganhar da Nigéria, vai ficar bom. Vai ficar com 4 pontos. Então, é possível. Só Edmar que dá palpite? Vocês só ficam vendo o celular? Doutor, eu acredito que a Nigéria, até pela parte física, né? Como disse o Edmar, de esperar um pouquinho mais, ficou devendo. Mas passa a França e a Dinamarca. A Argentina e Croácia. Argentina e Croácia. Depois falam de você, né, João Valdir? Pela lógica, né, Beto? A gente falando também falando de o que tem mostrado e a gente mostrando um pouco mais aí essas duas equipes. Bom, e a Sérvia, esse jogo Sérvia e Suíça? Brasil e Sérvia, né? Brasil e Costa Rica, o próximo jogo, né? Eu acho que a Suíça tem mais futebol do que a Sérvia. Eu acho que a Suíça vai ganhar os 2 jogos, da Sérvia e da Costa Rica. Eu acho que dá Brasil e Sérvia. Eu acho que é Brasil e Suíça. Acho. Brasil e Sérvia. Sabe por quê? Os outros 2 adversários não vão conseguir o empate que a Suíça conseguiu contra o Brasil. Por isso que eu acho que a Suíça passa. Foi a única que segurou o Brasil. O Brasil deve ganhar da Costa Rica e da Sérvia. Então esse pontinho classifica a Suíça. Mas a Suíça ganharia da Sérvia? Eu acho que sim. Aí que tá o detalhe, né? Esse vai ser o jogo que vai decidir. Por enquanto, o mais complicado até agora, hein? Porque a Costa Rica é a pior do grupo, doutor. O futebol que pior eu vi na Copa foi a Costa Rica. Perdeu todos os amistosos da Costa Rica. Pior seleção da Copa do Mundo é a Costa Rica. E a Sérvia só ganhou de 1-0, com gol de falta. Se jogar Costa Rica e Emirados Árabes, dá um confronto. Dá um confronto. Interessante. Pelo que eu vi ontem, eu acho que o Suíça complica. É o segundo colocado. Tá bom. E agora o grupo que vai sair o adversário do Brasil, né? Se o Brasil classificar, evidentemente. Que grupo deles? O próximo grupo. O próximo grupo, sim. Daí vai ser o adversário do Brasil. A Alemanha, que acabou perdendo, surpresa é o México, e a Suécia vencendo a Coreia do Sul. A Suécia teve problemas também. Alemanha e Suécia agora, doutor, e México e Coreia do Sul. O México vencendo, ele se classifica.
Já pensou, o México está classificado antes da Alemanha? E pode classificar em primeiro, né? E pode classificar em primeiro. Aí que está o detalhe. O México classificando em primeiro e a Alemanha em segundo. Segundo o Edmar, ele assistiu a Suécia hoje. A Suécia é fraca, na opinião. Eu vou na sua. Então, para mim, daí, nesse grupo, Alemanha e México. México e a Alemanha. A vitória do México em primeiro, Alemanha em segundo. A vitória do México vai colocar o México em primeiro. Foi a vitória da consolidação da classificação. E a Coreia do Sul é o saco de pancada. O Brasil passando em primeiro no grupo, ele pegaria o segundo desse grupo aí. Que pode ser a Alemanha. Brasil e Alemanha. Olha só. Aliás, depois do jogo de ontem, doutor, várias pessoas nas redes sociais levantando essa hipótese, que o Brasil teria empatado o jogo para, de repente, classificar em segundo e fugir da Alemanha na próxima fase. Não, eu também acho que não, mas muita gente comentou. Foi um comentário que mas você falou. Mas se ela for esperta, ela joga por isso. Mas ela foge da Alemanha e pega o México. Então. Mas dá jogo, né? É complicado. Mas o trauma do 7-1, já pensou logo nas oitavas de final? Que fase. O México é um futebol gostoso de ver jogar. Agora da Bélgica. Então. Que foi a única seleção badalada que eu acho que fez o que tinha que fazer. Mas foi seleção, a que pegou a mais fraca. Mais fraca, seleção, exatamente. Né? Uma das mais fracas, Panamá, né? E teve um primeiro tempo complicado, né? Exatamente. Primeiro tempo complicado. Complicado. É ideológica, né? Em tudo. Por enquanto, Bélgica e Inglaterra. E a Inglaterra sofreu também. O bom, doutor, de Bélgica e Inglaterra é que as duas seleções vão se enfrentar na última rodada. Quer dizer, elas podem fazer aquele jogo de compadre para empatar e os dois avançarem, né? Mas depende também se um está em primeiro ou está em segundo também. Então, mas os dois venceram hoje. Depois vão pegar tipo Bélgica e Tunísia, agora Panamá e Inglaterra. Vai entrar com 6 pontos e vai ficar com 7. Fica só para saber quem vai ser o primeiro, talvez no último jogo, né? Sim. Talvez aí o que dê mais pontos, hein? Vai para 7 Também acho. São 2 pontos? São 2 pontos? Não são 3? Como assim? São 3 pontos quando ganha ou são 2? São 3. 3, né? 3, normal. E agora é o de amanhã, né? A abertura é amanhã, que é o grupo H. Aliás, foi hoje. A Polônia já jogou. Não, é amanhã os dois. Não, amanhã. Os dois. Amanhã. E a Polônia é a cabeça de chave aí, né? Vamos ver a Colômbia. Vamos ver a Colômbia. A Colômbia amanhã mete uns 3-0 no Japão. Eu já não acho. A Polônia mete uns 2-0 no Senegal. E eu quero ver. A Colômbia mete 3. Só duas informações nesse grupo. O Senegal tem a 4ª seleção mais valiosa do mundo. A Senegal. Polônia é a melhor geração que eles falam. Tem o Lewandowski no ataque, que é do Bayern. E o Japão a Colômbia joga completa. É a primeira Copa do Falcão Garcia. O Borja joga amanhã? O Borja joga? Reserva. César, eu acho que o Japão. O Japão está enfraquecido. O Japão vai chegar. O Japão mudou de técnico, né, na transição. Mas chegou para a Copa enfraquecido. Eu não acredito no Japão, não. Acho que perde amanhã. É Colômbia e aí Polônia e Senegal. A Polônia eu também apostaria na Polônia. Tá bom. E aí, esses aí, então, os confrontos, amanhã os jogos, né? Conforme Jogão Colômbia e Japão 9 horas da manhã, hein? É um jogo interessante, né? Polônia e Senegal. Tá bom. Então já deu para analisar alguns confrontos. O nosso Fernandão tá acabando. Olha, tem papel à beça hoje, viu, Roberto? Hoje nós vamos fazer um sorteio daqueles de acordo, né? Vamos inverter, então. Vamos para os destaques finais e depois a gente faz o sorteio aqui. O que você teria de destaque final aqui no nosso programa? Eu teria o seguinte, que o torcedor brasileiro não se afrouxe, não. Que continue tendo expectativa, vamos continuar torcendo, que eu acho que, volto a repetir o que eu disse no começo do programa, eu acho que o que aconteceu ontem foi muito bom para a seleção brasileira, para consertar os erros agora. Perdeu pontos, ou deixou de ganhar, no momento em que ela tinha essa gordura para queimar. Ganha fácil da Costa Rica. Aí depois a gente vê com a Sérvia que vem pela frente. Para mim o Brasil se classifica e eu continuo achando, na minha opinião, o Brasil é o favorito para ser o campeão do mundo. Vamos acreditar. Doutor, tem um quadro lá da Globo, né, que fala do país que eu quero, né? E o país que eu quero é que tenha jogo da Copa todo dia, porque eu vi uma foto do hospital de Cordeirópolis no momento do jogo e da Santa Casa aqui de Limeira na hora do jogo do Brasil. Não tinha um paciente na recepção. Mais um. Nem para contar a história. As atendentes já até pipoca para poder assistir o jogo. Então o Brasil que eu quero é jogo da Copa do Brasil toda hora. Assim os hospitais ficam vazios o tempo todo. Olha só. É uma beleza. Ninguém ficou doente? Ninguém. Depois do jogo aí começou a chegar o povo. Na hora do jogo, zero. Você vai ver sexta-feira, depois que terminar o jogo Brasil contra a Costa Rica, o cara não ir trabalhar na parte da tarde, o que ele vai procurar os pronto-socorros aí. Tá certo. Joãozinho, o que você tem de destaque final? O que vai acontecer com a seleção do Brasil, a exemplo do que aconteceu com os jogos que veio até aqui, inclusive em busca de conseguir a sua classificação na Copa do Mundo, todo mundo estava
botando a maior fé do mundo, inclusive no Tite. Então eu acho que, diante disso, daqui para frente, o que acontecer, vai voltar tudo na mesma brincadeira que estava. E se conseguir resultado, a gente não sabe. Mas acreditamos que sim. Tomara que dê certo. Perfeito. Roberto, destaque final? Roberto, saindo um pouco das seleções, da Copa do Mundo, né? Só uma notícia do Palmeiras. O Palmeiras acabou vendendo Tietê, Fernando, o Tietê, o Fernando, e agora está fechando a saída do Roger Guedes, que o Palmeiras tem um pouco do percentual desse jogador. E pode voltar à tona em cima do Gustavo Scarpa com essa entrada de dinheiro aí, dessa venda desses 3 jogadores. Aí pode ir a carga de novo para ter o Gustavo Scarpa de volta. Nossa, de novo a novela não termina. Edmar. Ô, doutor, um abraço ao Mário Paiva, né, zagueiro limeirense que jogou pela Inter de Limeira. Ele foi campeão rondoniense pelo Real Ariquemes e foi eleito o melhor zagueiro do futebol de Rondônia. Um abraço, viu, Mário Paiva. Felicidades a você, torço muito pelo seu sucesso. Olha, o Tite deve mudar, viu, gente? Na opinião de 202 telespectadores e telespectadoras contra 127 que acham que não. Tá certo, Denis? Você que gosta de enquete aí, 202 deve mudar, 127 acho que não, total de 329 participações no programa de hoje. A gente agradece muito aí a galera que mandou. Então vamos aqui a camisa verdinha, a personalizada aqui da Gazeta de Limeira, presente também de Esportes Avenida. Vamos então, Margarida do Abílio Pedro, ganhou a primeira camiseta, tá aqui a Margarida. A outra vai para Aristides Adriano da Silva, lá do Antônio Brigato. A terceira camiseta vai para Maria Aparecida Dourado Bueno, lá do Gustavo Piscinini. A quarta camiseta vai para Marcelo Cardoso, lá do Jardim das Palmeiras. A quinta camiseta vai para Valdir Fuso. Valdir Fuso, está aqui, lá do Abílio Pedro. Outra camiseta vai para Otávio Rivadini Medeiros, lá do Parque Hipólito. E a última camiseta vai para Cibele Aniele Lima. Cibele Aniele Lima. Então, tudo isso aqui, camisetas, são as camisetas verdes. Agora, aqui vai a corneta. Já está montada. A corneta montada vai para Diva Iversen, lá do São Cristóvão. Essa aqui é a corneta. Tá. E a camisa do Brasil que o Roberto trouxe aqui, muito bonita, vai para Aristides Adriano da Silva, lá do Antônio Brigato. Muito obrigado também, ganhou aqui a corneta, só passar na Gazeta. E essa corneta aqui não pode usar à vontade. Essa aí é para vizinho nenhum botar defeito. Não, tranquilidade. Companheiros, muito obrigado. Obrigado a vocês que participaram de mais um programa Segunda Esportiva. Tenham todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.